conexão, vamos nos conectando, vai chegando, vamos chegando, vamos colocar aqui, opa, não são perguntas não, só um pouquinho, vamos organizar e foi. Hoje nós vamos falar sobre o que então? Hoje a live de hoje é sobre o poder dos sonhos, né? Os nossos companheiros noturnos, vamos assim dizer, né? Então, o que são sonhos? Sobre os significados dos sonhos, como os sonhos atuam no nosso inconsciente, como eles são uma ferramenta crucial, primordial para a terapia, como eles são uma ferramenta crucial para a interpretação do inconsciente, para a interpretação do que é a vida, para a transmissão de mensagens entre o nosso inconsciente e a nossa psique, e o nosso ego, que é o mediador, vamos dizer assim, aquele que media o processo entre o que é inconsciente e entre a realidade que nós vivemos. Então, tudo isso nós vamos abordar dentro dos sonhos. Nós chamamos também os nossos projetos futuros, aquilo que nós almejamos de futuro, de sonhos, né? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus sonhos futuros, né? E talvez seja por essa proximidade. O que são sonhos, então? São imagens imaginadas, são questões que se relacionam com as nossas emoções. Então, talvez por essa proximidade, tudo isso nós chamamos de sonho. E por que eu trago hoje esse tema dos sonhos? O que eu percebi logo quando eu comecei a trabalhar com terapia, com hipnose, comecei a estudar essas áreas, né? E fui para o consultório trabalhar, eu notei que, não sei se por uma questão de sincronicidade, não sei, eu não tinha afinidade com essa ideia de sonhos, com o estudo dos sonhos, mas eu percebi que os meus pacientes começavam a trazer para mim essas questões dos sonhos, falar de sonhos que haviam acontecido, falar de alguns sonhos, pessoas ao meu redor começavam a comentar, e ao estudar as áreas da mente, da psique humana, eu comecei a perceber que é comum, né? Que era comum essas associações, trazer os sonhos à tona. E aquilo começou a me despertar curiosidade, foi onde eu busquei os estudos e busco até hoje, claro, o tema sonhos inesgotável, a gente vai ver hoje que é inesgotável, é impossível abranger e falar de tudo que cerca, que circunda os sonhos, né? O que eu vou trazer hoje aqui são esboços iniciais, só algo bem superficial, uma série de conhecimentos superficiais para que a gente se familiarize com o tema sonhos, né? Como eu disse, é inesgotável para que eu traga aqui, e inesgotável em termos de estudos, né? Então, podemos passar aí uma existência inteira e não vamos esgotar ainda o tema dos sonhos. Então, foi assim que eu me familiarizei com o tema. Ao estudar psicanálise, né? Estudar as obras completas do Freud e tal, então logo eu me deparei com a interpretação dos sonhos por meio da psicanálise, como ferramenta terapêutica, e aquilo me deixou fascinado. Falei, então essa história de que os sonhos têm significado, que muitas vezes é ridicularizado pelas pessoas, né? Realmente tem então os seus fundamentos de verdade. Então, a gente tem aí a parte de interpretação dos sonhos mais voltada para o esoterismo, então é isso que leva muitas vezes as pessoas a terem um certo receio, um certo distanciamento disso, achar que é coisa de espiritual, e isso já bate nas crenças internas das pessoas, enfim, né? Como eu sou um pesquisador, e eu sempre digo isso, que não tem nenhum tipo de preconceito, que não tem efetivamente preconceito em relação aos estudos. Eu busco estudar pessoas sérias, busco estudar questões e literaturas que me cativem e que principalmente tenham um fundo de seriedade. Então eu não estudo qualquer coisa, não acredito, não saio acreditando em qualquer coisa por aí, né? Eu busco uma série de fundamentos nos meus estudos, mas eu não procuro fazer só aquilo que é científico, né? Que é só cientificamente comprovado, que a neurociência
comprova, por exemplo. Na Netflix, por exemplo, tem um documentário sobre os sonhos, em que a neurociência desqualifica a interpretação do Freud, desqualifica a interpretação do Jung sobre os sonhos e diz que os sonhos são um amontoado de imagens que o nosso inconsciente, que o nosso subconsciente captou durante o dia, né? E essas imagens são transmitidas durante a noite na consolidação da nossa memória. Então, traz isso de uma forma muito rasa, como se não tivesse esses significados, como se esses pesquisadores não passassem anos tratando terapeuticamente pessoas em relação aos sonhos, com os sonhos como ferramenta terapêutica, né? E se todo esse estudo, todo esse tratamento não valesse de nada, né? Então, essas questões científicas, não sou contra a ciência, eu gosto muito de abordagens científicas, mas como eu disse, não tenho preconceito nos meus estudos. Estudo também aquilo que a ciência considera como pseudociência, que é uma forma de desqualificar também os estudos que não são feitos em laboratório, que não são feitos principalmente por medalhões científicos, aqueles cientistas já conhecidos, renomados, etc. Não são feitos dentro de padrões acadêmicos, vamos assim dizer. E ao estudar a psique, ao estudar o inconsciente, por exemplo, nós vamos perceber que o empirismo ele é muito forte. Por quê? Porque existem situações, existem vamos dizer assim, pensamentos, padrões de pensamentos, existem informações que advêm no inconsciente da pessoa. Como eu posso tentar desqualificar aquilo? Como eu posso menosprezar aquela vivência daquela pessoa? Então, eu não tenho esse tipo de preconceito, vamos dizer assim, nos meus estudos, e eu tento buscar uma série de referências, busco referências mais sérias que me tragam esse tipo de conhecimento, e se está acontecendo com alguma pessoa, está acontecendo com alguém, né? Então não é nada ilusório, está acontecendo com aquela pessoa, a gente tem que investigar, e se aquela pessoa me procurou, eu quero auxiliá-la a atingir o melhor de si, a buscar o melhor de si, a buscar o seu caminho, e esse é o meu intuito dentro da terapia, ajudar as pessoas a traçarem os seus perfis de vida e a viverem através de comportamentos aquilo que elas traçaram psicologicamente. Então, não desconsidero nada. O professor Dr. Milton Erickson, que foi talvez um dos maiores nomes da terapia do século XX, século XXI, né? Que até a PNL se baseia na sua forma terapêutica de aquilo que se chama hoje de hipnose não verbal, ou hipnose ericksoniana, que era a forma com que ele abordava os seus pacientes, como ele tratava de terapias. Acredita-se inclusive que relata-se que ele curava esquizofrenia através da sua terapia, e ele dizia que para problemas imaginários, soluções imaginárias. O que quer dizer isso? Quer dizer que o que as pessoas têm dentro das suas mentes, as coisas que acontecem, como nos sonhos, no inconsciente das pessoas, são coisas imaginárias? Não, não é esse tipo de preconceito que ele traz. Ele quer dizer que a gente precisa, como terapeuta, precisa entrar na mente da pessoa, criar o rapport, né, a empatia, e realmente tratar a pessoa de acordo com aquilo que se passa na mente dela. Porque eu não tenho condições de avaliar se aquilo é verdade ou não, se aquela situação realmente está acontecendo, se aquilo que a pessoa está me trazendo é real ou não. Eu tenho que auxiliá-la a encontrar o seu caminho através da terapia, né, da melhor forma possível. Então, para isso eu preciso entrar no mundo inconsciente daquela pessoa. E a partir disso, né, então eu vou buscando outros autores, alguém que vá se aprofundando mais, e vou trazendo conceitos, vou trazendo conhecimentos para a minha vida e para a vida terapêutica, de pessoas que se aprofundaram nesses estudos, e buscando referências para traçar o meu próprio perfil terapêutico e incluir isso dentro das minhas terapias, tá? Então, só para abordar aí de início, para falar dos sonhos, que é um campo muito vasto, e para trazer a forma com que eu trabalho dentro da minha terapia, a forma com que eu me utilizo para buscar os conhecimentos que eu vou trazendo para essa abordagem terapêutica, né? E eu acredito na sincronicidade, então as pessoas que chegam até mim para me buscarem como terapeuta é porque
possuem sincronicidade, possuem essa conexão energética entre nós e é porque acreditam no meu trabalho e é assim que eu sigo, ok? Vamos lá então. Mas o que são sonhos? Então eu trago aqui imagens bem conhecidas, quadros do Salvador Dalí, né, que foi um grande pintor e que abordavam muita simbologia, principalmente simbologia onírica, né? Então o que é simbologia onírica? São símbolos, arquétipos que aparecem durante o sonho, durante os nossos sonhos. Então, os sonhos nada mais são do que uma sequência de imagens, de acontecimentos, de fatos que acontecem durante o nosso estado de sono, durante o período em que a gente dorme. E nós vamos perceber, eu já falei sobre isso, eu esqueci até de colocar a imagem aqui, mas tem um vídeo meu no YouTube falando só sobre sonhos, sobre atividade elétrica do cérebro, sobre atividade hormonal durante os sonhos, liberação de testosterona, ativação da glândula pineal, liberação de cortisol, liberação, enfim, liberação de melatonina, enfim. Eu abordo todo esse lado mais fisiológico, né, do sono. E o sono, então, ele possui fases, né? Fases não REM com fases REMs. E à medida que a gente vai adormecendo, vai saindo do estado de vigília, do estado elétrico de ondas beta, nós vamos se aprofundando no nosso relaxamento, a gente entra em ondas alfa, depois em ondas teta e por último em ondas delta, que é o estado de profundo relaxamento. E também existe uma fase do sono, e essas fases vão se oscilando, né, se intercalando durante o nosso sono, e existe uma fase do nosso sono que é a fase chamada de sono REM ou sono paradoxal. O que é esse sono? Ele diz para nós então, o REM por quê? Porque tem movimentos rápidos dos olhos, chamado de Rapid Eye Movement, né? Ou Movement, meu inglês não é dos mais perfeitos, enfim. Mas por quê? Porque ele tem movimentos rápidos dos olhos, uma intensa atividade cerebral e um profundo relaxamento. Por isso que ele é chamado de paradoxal. A musculatura relaxa muito, tanto que a cabeça cai, às vezes a gente abre a boca, baba, né? E a atividade elétrica se mostra intensa. E por quê? Porque é nesse período que se consolidam então as nossas memórias, aquelas imagens que a neurociência traz como referentes aos sonhos, né? Que são utilizadas e transmitidas na nossa mente ali para auxiliar na consolidação das nossas memórias, sair daquela mente, daquela memória de curta duração, passa-se para a memória de longa duração, e para que isso aconteça, nós precisamos ter uma relação emocional, né? Então, situações do nosso dia a dia que despertem emoções profundas, quanto mais fortes as emoções, mais aquilo vai ser armazenado na nossa memória de alguma forma, né? Coisas que passam muitas vezes batido, despercebido, que não tem importância interna, nem subconsciente, nem consciente para nós, muitas vezes são eliminados durante essa fase. Então, as memórias são consolidadas. Quando a gente estuda, por exemplo, um conteúdo no dia anterior, essa memória vai ser consolidada durante a noite, e quando a gente acorda, a gente tenta rememorar, né? Relembrar daquilo que nós estudamos, e aquilo que nós conseguimos lembrar, conseguimos rememorar, geralmente aquilo que ficou armazenado nas nossas memórias de longa duração, ou seja, foi para o nosso subconsciente, foi para as nossas áreas de memórias, enfim. Mas durante essa fase que é consolidado, então, existe uma transmissão de informação cerebral, e é onde a maioria dos sonhos acontecem, ou pelo menos são rememorados, são armazenados, são transmitidos na nossa mente, no nosso cérebro, e a gente vai ver por que eu estou dizendo isso, que eles são transmitidos. Lá no final, talvez, da live, ok? Então, os sonhos, de maneira geral, são essas ações simbólicas que aparecem, e a gente vai entender que, eu já falei várias vezes, que o inconsciente ele se comunica por símbolos, não por uma linha lógica, não por uma linha racional, como essa nossa conversa aqui, mas sim por símbolos. Muitas vezes parecem símbolos soltos, né? Mas que nós vamos entender que tem significados, esses símbolos, muito grandes, né? Os símbolos são, então, estruturas dotadas de muito significado e que exigem pouco esforço visual, vamos dizer assim. Não pouco esforço visual, mas pouco esforço lógico
para se escrever ou para se olhar, não se cansa, a gente não fica juntando vários símbolos. Um símbolo só, ele é dotado de muitas informações. Basta ver a gente analisar os símbolos de empresas, por exemplo. Então, você vê lá a marca Coca-Cola, o que a Coca-Cola representa? A gente vai olhar e falar só um refrigerante? Não. Isso vai ativar memórias emocionais que você tenha com a bebida Coca-Cola, você vai lembrar de propagandas, de música da Coca-Cola, de roupas, enfim. É uma série de informações que aquele símbolo carrega. Se nós olharmos o símbolo sei lá, da Volkswagen, por exemplo, você já vai imaginar os carros da Volkswagen, o Gol, o Fox, o Up, enfim, os vários carros da Volkswagen, né? E aquele símbolo vem dotado de uma significação. Então, os símbolos que nós temos no inconsciente, que são transmitidos, vêm dotados de significação. E é isso que os estudantes, e eu vou trazer os dois principais que eu sigo, que é o Freud e o Jung, né? Que eu sigo não, que eu estudei, me aprofundei um pouco sobre a interpretação deles em relação aos sonhos, trazem essa importância desses significados, de se interpretar os sonhos. Então, para o Freud, ele começou a usar na sua técnica, na sua clínica terapêutica, a interpretação dos sonhos como um dos principais elementos no tratamento principalmente de neuroses, que eram muito fortes naquela época. O que eram neuroses, então? No ano de 1900, 1890 e pouco, 1900, 1920, né? O que eram neuroses, então? Eram sintomas físicos, as pessoas sofriam de paralisia, de cegueira, sofriam de falta de voz, que eu esqueci agora o nome o nome científico da síndrome, enfim, da patologia, enfim. Esses problemas não eram causados por nenhuma característica biológica, fisiológica, né? E então o Freud começou a perceber, o Freud e o Brauer, né? O Brauer, que foi um dos mentores do Freud, começaram a perceber que isso se tratavam de problemas emocionais manifestados, então, no corpo, né? E ao se abordar isso, ao se tratar isso, foi se criado, então, a psicanálise, enfim, que é uma análise da psique humana. Se interpretar a psique não de uma forma fisiológica, mas da forma com que ela se apresenta. E a gente vai ver isso muito presente no Jung. Enfim, e a partir dessa análise de tudo isso que a psique trazia, né, as estruturas, os caminhos para se abordar isso eram alguns. A livre associação, que é o que se utiliza hoje na psicanálise, que é o paciente falar livremente sobre os seus problemas, enfim. E um deles era a interpretação dos sonhos. Então, o Freud, ele interpretava muito os sonhos, mas a visão do Freud sobre a interpretação dos sonhos não era com tanto significado nos símbolos. O Freud acreditava, ou pelo menos a sua teoria se baseou nisso, que como na nossa consolidação da nossa libido, que é a energia psíquica, a energia sexual, nós passamos por fase, então nós temos fases, nós temos complexos, né? Fase oral, fase anal, fase genital, enfim, todas essas fases, e durante esse trajeto da libido, em algumas fases existem algumas catexias, algumas fixações dessa libido, né? Existem traumas, existem a criação de complexos, como o complexo de Édipo, o complexo de Electra, o complexo de castração, enfim. E a partir desses complexos, né, o nosso inconsciente, então, ficava encarregado de armazenar, de jogar para baixo do tapete aquelas informações, né, aqueles desejos mais ocultos que nós tínhamos, e ele ficava então responsável por armazenar essas informações, não deixar que essas informações viessem à tona para não atrapalhar a vida do nosso ego, porque eram informações proibidas, não eram informações bem aceitas pela nossa criação social, vamos dizer assim. Então o ego, né, enviava sinais, ou o próprio ego mesmo, que tem conexão com o inconsciente, armazenava essas informações no inconsciente. De uma forma bem mais simples, né, para explicar, então eram informações, memórias, desejos que nós reprimíamos, né, chamados de recalque, né, nós recalcávamos ou recalcamos ainda, no inconsciente para que isso
não venha à tona. E os sonhos eram uma válvula de escape para esses recalques. Então, o inconsciente, ele buscava, através de símbolos aceitáveis pelo nosso ego, manifestar essa energia libidinal que havia sido recalcada. Então, Freud interpretava muitas vezes esses sonhos a partir desses complexos e descobria lá que a grande relação que existe entre os nossos problemas emocionais e esses complexos e essas fases infantis. Uma delas principais, um dos complexos principais é o complexo de Édipo e o de Electra, em que existe uma fixação libidinal em relação do filho em relação à mãe e da filha em relação ao pai, um desejo inconsciente sexual em relação aos pais, e isso às vezes soa como espantoso para as pessoas, uma criança assim, mas é porque o primeiro contato com algum ser humano do sexo oposto, que nós admiramos, que nós temos amor, né? Então, cria-se assim, esse complexo. E os sonhos, então, eram uma chave para o inconsciente para se chegar até esses complexos. Interpretando os sonhos, o Freud chegava-se a esses complexos libidinais, a esses complexos, a essas informações que haviam sido recalcadas no inconsciente por serem proibidas. E quando o Freud, então, conseguia decodificar essas informações, esses símbolos, ele trazia à tona para o paciente a interpretação, e se aquilo fizesse sentido, a tendência é que aquela repressão fosse liberada, que aquela fixação fosse, então, liberada e o paciente tivesse mais saúde física e saúde mental. Tá? Então, essa era a interpretação dos sonhos do Freud, muito importantes. Através dessa interpretação, ele conseguiu levar muitos pacientes a quadros muito mais tranquilos. Não vou dizer curar, porque é proibido usar essa terminologia cura na nossa legislação, enfim, em terapia, mas enfim, ele curava muitos pacientes através também dessas interpretações. O Jung, que foi um discípulo do Freud chamava ele até de filho em uma época, foi presidente da Sociedade Psicanalítica, e em um determinado momento ele rompeu com o Freud, porque o Jung se aprofundou ainda mais, cunhou conceitos como arquétipo, como inconsciente coletivo, o self, os complexos. Ele trouxe muitas informações muito mais profundas, e o Jung tinha uma grande conexão com sonhos, tanto é que ele escreveu depois, desenhou e escreveu um livro chamado de Red Book, um livro vermelho, e nesse livro ele traz muitas imagens oníricas, né, que ele vivenciava durante os sonhos e ele interpretava. O Jung viajou mundo afora, vivendo em outras sociedades, em outras comunidades, em tribos de algumas localidades, em diferentes civilizações, para interpretar, porque ele também era, de certa forma, antropólogo. Escreveu um livro, tem um livro, não que foi só ele que escreveu, mas conhecedor extremo de simbologia, mas extremo. A gente olha as interpretações dele sobre sonhos, por exemplo, ele considera cada detalhe do sonho, ele interpreta cada detalhe, é muito específico e é muito incrível assim, a interpretação dele em relação aos sonhos. Você olha assim, ele traz um sonho à tona, então ele usava muito também os sonhos na terapia dele, a interpretação dos sonhos, e quando ele traz as suas interpretações, quando ele traz a interpretação de cada símbolo, a interpretação arquetípica desse símbolo, a gente fica assim realmente impressionado com a quantidade de informações a respeito dos símbolos, informações universais a respeito dos símbolos que ele tinha. Então ele tinha essa facilidade de interpretar os sonhos, né? E por conta desse conhecimento, vasto conhecimento em relação à simbologia, né? E por conhecer muito o inconsciente. E olha o que o Jung falou aqui, ó. A função geral dos sonhos é tentar restabelecer a nossa balança psicológica, produzindo um material onírico que reconstitui de maneira sutil
o equilíbrio psíquico total. É ao que chamam de função complementar ou compensatória dos sonhos na nossa constituição psíquica. Então, qual que era a abordagem dele? Ele entendia que os sonhos eram uma compensação da nossa psique, ou seja, do nosso inconsciente. Ele já disse várias vezes que o inconsciente é uma área da nossa mente que não mente, né? Que ela traz todas as verdades em relação a nós. O nosso inconsciente são as nossas verdades, a maioria das nossas verdades. Por quê? Porque nós, no nosso dia a dia, o nosso ego ele dissimula, nós não falamos tudo que pensamos, nós não colocamos para fora, nós não praticamos tudo que nós pensamos, né? Então existe muita coisa, muita sujeira e coisa boa dentro de nós que nós não colocamos para fora no nosso dia a dia. E o Jung dizia que o inconsciente, então, é a nossa verdadeira verdade, vamos assim dizer. Ele é uma energia muito forte, ele não mente nunca e volta e meia ele investia contra o ego, para que o ego olhasse então para todo esse conteúdo que existe no inconsciente. Por quê? Porque o nosso objetivo ao longo da vida é atingir aquilo que Jung chamava de individuação. O que é a individuação? Então existe uma estrutura no nosso inconsciente, na nossa psique, chamada de self ou de si mesmo, que é o centro de tudo, de toda a psique, de toda a consciência. E o ego também é o centro da consciência, só que é o centro da consciência externa, aquilo que nós vivenciamos. O self é o centro da consciência interna. E para que haja realmente, efetivamente, uma vida consolidada, uma vida realmente vivida, com significado, para que nós realmente realizemos a nossa função aqui na Terra, aqui na nossa existência, é preciso que haja uma conexão entre o ego e o self. O ego trabalha a serviço do self, porque o self tem a informação, tem o conhecimento universal de tudo o que existe, muito mais profundo do que o ego. Então, para que haja essa consolidação mesmo, essa individuação, o ego e o self precisam se comunicar, o self com o ego, através de um eixo chamado de eixo ego-self ou self-ego. Enfim. Então, o nosso caminho psíquico é a individuação, segundo Jung, e é a abordagem que eu sigo. E a partir desse caminho para a individuação, o inconsciente ele vai trazendo informações, muitas vezes compensatórias, muitas vezes intuitivas. A gente vai ver que os sonhos participam da nossa intuição, né? E essas informações servem para nos colocar no caminho certo em relação à vida. Olha só que coisa interessante. Então, muitas vezes ao tomar uma decisão ou ao desejar tomar uma decisão, quando nós estamos numa encruzilhada, para uma tomada de decisão, os sonhos podem ser um grande auxiliar, o inconsciente pode ser um grande auxiliar e através da interpretação dos nossos sonhos, né, nós podemos muitas vezes escolher a direção correta, aquilo que a nossa psique inconsciente, aquilo que o nosso self vai trazer de informações, né? Então nós temos o Napoleon Hill, nós temos vários autores falando sobre o subconsciente, o próprio Joseph Murphy, que escreveu o livro O Poder do Subconsciente, né? E o que acontece? O subconsciente é uma área muito vasta, com muito conhecimento, muita informação, que não para nunca, que absorve informação do meio, mesmo de maneira inconsciente, mesmo quando a gente está dormindo, mesmo quando a gente não está prestando atenção com o nosso foco naquilo, enfim, o inconsciente não para nunca, e ele é a grande sabedoria, vamos dizer assim, da nossa vida, né? E nós gerenciamos se vamos colocar para fora ou não aquilo que o subconsciente traz. Os sonhos são um mecanismo, então, de informação, através dos símbolos dos sonhos, através da comunicação onírica, através da comunicação dos sonhos, existe, então, uma comunicação do inconsciente com o nosso ego, com aquilo que nós somos em estado de vigília, vamos assim dizer. Então, essa comunicação muitas vezes é muito rica e prestar atenção nessa comunicação pode nos colocar no caminho certo, e daí tem N interpretações, um sem número de interpretações do Jung ou de quem quer que trabalhe com os sonhos terapêuticos, e eu vou trazer depois algumas só para a gente, a nível de curiosidade, para a gente ver o quão rico muitas vezes podem ser os sonhos. O que acontece é que muitas vezes nós nos distanciamos da interpretação desses sonhos. A tendência é que nós sonhemos
todos os dias. A tendência é que o inconsciente se comunique conosco todos os dias. Mas quanto mais distantes nós ficamos dessa comunicação, quanto mais nós desconsideramos essa comunicação inconsciente, quanto mais distantes nós estamos do nosso inconsciente, né, a tendência é que nós não rememoremos esses sonhos. O que é rememorar? Nós não lembremos desses sonhos porque nós não prestamos atenção, nós não estamos colocando energia psíquica na lembrança desses sonhos. Né? E a partir do momento que nós começamos a nos aproximar, então quando uma pessoa vai buscar um terapeuta, uma terapia, a tendência é que ela se aproxime do inconsciente, porque o terapeuta vai usar as chaves do inconsciente, do subconsciente, para auxiliar essa pessoa a atingir aquilo que ela deseja, a trilhar o seu próprio caminho. É isso que nós fazemos, é auxiliar através das informações da própria pessoa, né, das suas partes internas, e usar a nossa linguagem, usar a nossa interpretação para conduzir, para auxiliar a pessoa a se conduzir na vida a partir dessa linguagem do subconsciente. Mas enfim, então os sonhos são isso, são essa manifestação do subconsciente, muitas vezes compensando coisas que nós estamos distantes. Então, às vezes, o nosso self quer que a gente, o nosso si mesmo, que é aquilo que nós realmente somos, quer que a gente vai pela esquerda e a gente está escolhendo, baseado nos nossos conhecimentos mentais ali da nossa realidade, nossas vivências, nós queremos ir para a direita. Então, muitas vezes um sonho vem para nos avisar. Existem sonhos que avisam, antecipam doenças, como por exemplo, alguns sonhos relacionados a uma explosão interna, uma bexiga, um balão explodindo internamente, né? E ao interpretar isso, ao perceber isso, e como que é feita essa coleta de informações? Então o paciente está na terapia, na terapia, o paciente ou a paciente, e ele revela esses sonhos, muitas vezes ao terapeuta, algo explodindo, um balão explodindo, ou uma bexiga explodindo, um extravasamento de líquido, e 2 dias depois esse paciente teve um infarto, teve um rompimento da artéria aorta, teve um rompimento de outras artérias, enfim. Então, entende? O sonho traz essa simbologia, o inconsciente muitas vezes nos informa de fatos que podem acontecer, de fatos que estão acontecendo, trazem para nós informações relacionadas ao nosso inconsciente, ou relacionadas ao que nós devemos fazer, o que nós deveríamos fazer, ou tentam trazer compensações, enfim. Então, existe um campo muito vasto e é um campo simbólico, precisa ser interpretado para que nós entendamos. Não vai acontecer de uma forma específica, racional, lógica, como nós pensamos aqui na nossa interpretação em vigília. Ele vai vir de forma simbólica, tá? Então, o Jung é a linha que eu sigo, que eu gosto bastante e que traz essa linguagem de interpretação. Então, na terapia, só para nível de curiosidade, como que é feita então a interpretação do sonho? Nós só interpretamos o sonho na terapia? Não. Os sonhos é um auxiliar durante o processo terapêutico. Ele é um grande auxiliar, mas é um auxiliar, né? E eu não sou psicólogo, né? Estudo muito a área psicológica, mas não sou psicólogo, não sou psicanalista, talvez seja, mas não sei ainda. Enfim. Mas uso esses métodos de interpretação para auxiliar os meus pacientes, como eu disse, porque desde o início do meu processo terapêutico já vieram essas informações oníricas de sonho e isso é incrível, assim. Hoje, né, ao doido dos sonhos ali, ao doido do inconsciente, então as pessoas têm facilidade de se abrirem comigo em conversas informais, falar dos sonhos e tal, e eu tento sempre buscar uma interpretação em relação a isso, para que eu treine a interpretação, né, para que eu me aprimore como terapeuta e para ajudar a pessoa também a entender. Enfim, então, na terapia os sonhos são auxiliares, existe terapia só de sonhos e eu utilizo bastante os sonhos na minha terapia para auxiliar as pessoas, os meus pacientes, da melhor forma que eu puder, ok? E eu vou trazer até alguns relatos de sonhos que eu interpretei nas minhas terapias, que aconteceram com os meus pacientes, né? E que são bem interessantes. Até eu vou trazer de uma moça, ela foi se consultar comigo, fazer uma sessão de hipnose, porque ela havia sofrido
abuso sexual durante a sua adolescência, na infância, né? E ela jamais conseguiu se livrar desse trauma emocional, não conseguia esquecer isso. Isso causou muitos problemas sexuais na vida adulta, porque ela sempre tinha muita rigidez, não conseguia se libertar, se liberar sexualmente, porque tinha essa catexia, essa prisão, né? Essa fixação, na verdade, emocional, presa, né? Armazenada em alguma região interna dela, né? Em alguma parte interna, e ela trouxe isso para a terapia, e nós fizemos então uma sessão de hipnose, né? Nós aplicamos técnicas que auxiliaram ela a se livrar desse problema, a eliminar essa emoção que estava fixando e atrapalhando a vida dela, né? Porque até o Reich, Wilhelm Reich, ele diz, que é um psiquiatra também, um médico muito de renome muito importante, ele diz que para que uma pessoa seja efetivamente feliz, ela precisa estar com a vida sexual e principalmente, né, não só sexual, mas a vida do orgasmo em dia, né, o orgasmo, que é essa explosão energética, né, esse ápice, vamos dizer assim, energético, essa pessoa precisa, para que ela seja efetivamente feliz, ela precisa realmente estar em contato com essa energia constantemente. E essa moça não conseguia, ela já era casada, mas mesmo depois de casada ainda continuava presa a essa situação. Então nós fizemos a nossa sessão de hipnose, utilizamos técnicas para que ela se libertasse desse trauma emocional, né? E a sessão ocorreu muito bem, foram ali 2 horas de sessão de terapia, 2 horas e pouquinho, e essa moça saiu muito contente do consultório. Fizemos a reprogramação, fizemos a ressignificação, na verdade, e ela foi embora. E no dia seguinte, então, eu sempre pergunto para os meus pacientes: você sonhou com alguma coisa? E ela me relatou que ela havia sonhado, então, com um amigo muito próximo dela que havia morrido, né? E ao invés de ficar triste, ela tinha ficado em paz, ficado muito feliz com aquela morte daquele amigo. Ela acordou culpada, acordou até assustada, falando: meu Deus, mas como que eu posso ficar feliz com a morte do meu amigo? Será que isso é um prenúncio? Então a gente tem muito isso de entender, interpretar a morte, principalmente nos sonhos, como um prenúncio de que alguém vai morrer, que esse nosso amigo vai morrer, e a gente vai entender que não é bem assim. Mas enfim, então essa moça me relatou isso e eu disse para ela que ela podia ficar tranquila, né? Que o que esse sonho, o que esse inconsciente ele trouxe então de informação depois dessa sessão, dessa ressignificação, que alguém muito próximo a ela, que era esse amigo, havia morrido naquele dia, né? E que ela tinha ficado em paz e que aquilo fez bem para ela. Então, o nosso inconsciente, ele usou, o inconsciente dela, no caso, usou a imagem do amigo para expressar algo que era muito próximo, que estava muito apegado, que estava muito enraizado nela. Para simbolizar o quê? Para simbolizar aquele trauma emocional. Então, aquele trauma que estava enraizado, que era muito apegado com ela, que fazia parte da vida dela, foi simbolizado no sonho como amigo. E aquele trauma havia morrido. O que acontece? Ele havia deixado de pertencer ao inconsciente, ele havia se desprendido, se soltado do inconsciente e por isso tinha causado aquela situação de paz. Então, naquele momento eu tive certeza que a terapia funcionou, né? Então, que foi feita a ressignificação. Por quê? Porque ela conseguiu se livrar. Aquele amigo morto, então, nada mais é do que aquele trauma emocional que acompanhava ela ao longo de vários anos da vida dela e que ela conseguiu, então, se livrar, que matar, vamos dizer assim, aquele trauma, e aquilo não perturbaria mais a vida dela. Nunca mais entrei em contato com ela, mas tenho certeza que aquilo foi ressignificado. E é isso que eu quero trazer para vocês, a importância dos sonhos, a importância simbólica, como o nosso cérebro muitas vezes vai utilizar imagens, como eu falei no início, que a neurociência considera
como, são só imagens que nós vimos durante o dia, mas não, o Jung vai interpretar isso e vai dizer que essas imagens são utilizadas porque estão mais frescas, têm mais significado na nossa mente e a simbologia por trás dela é muito mais profunda, como eu disse aqui. E isso, outros sonhos também, outra paciente que sonhou que os dentes dela caíam, né? Os dentes de leite dela caíam e cresciam outros dentes no lugar, para simbolizar o quê? Para simbolizar também que ela havia se desprendido de uma fase infantil da vida dela e que uma fase mais madura começava a surgir. Então foi assim que eu interpretei, depois da gente fazer uma terapia, né, uma sessão de terapia, entrei em contato com ela também no outro dia e falei, e daí, como que você sonhou com alguma coisa? E ela me disse, eu sonhei que eu estava perdendo os meus dentes e que dentes mais fortes cresciam no lugar. Então, como eu interpretei essa simbologia? Os dentes de leite são aqueles dentes que caem na nossa infância. Então, quando a gente passa de uma fase bem infantil para uma fase que começamos a amadurecer, pelo menos biologicamente, né? Existe esse marco aí de perder os dentes para que cresçam dentes de carne, como a gente chama, dente de leite, dente de carne. Não sei o nome científico, o nome comum dos dentes, mas eu chamo de dente de leite, dente de carne, enfim. Então, essa fase, essa simbologia dos dentes de leite caindo e nascendo os dentes mais efetivos, significa o quê? Que ela deixou de se prender a uma informação infantil que ela tinha, a uma fase infantil da vida dela e passou para uma fase mais madura, inconsciente, então trouxe essa informação para ela, mostrou simbolicamente para ela que era isso que estava acontecendo dentro da psique dela. Olha só que interessante. E diversas outras interpretações, diversos outros sonhos. Eu e a Denise, minha namorada, a gente, todo dia quando ela acorda, eu pergunto para ela se ela sonhou e tento interpretar os sonhos dela. Não é muito saudável você interpretar sonhos de pessoas que você é muito próximo e tal, não é uma forma terapêutica muito confortável. Por quê? Porque muitas vezes você pode estar participando daquele sonho lá, né? O inconsciente pode estar revelando coisas a respeito do que a pessoa pensa sobre você, ou ter você ali presente, né? Da sua significação dentro da pessoa. Então, não é muito interessante, mas a gente usa essas conversas aí para interpretar os sonhos, os nossos sonhos, enfim. E assim a gente vai tentando decifrar 0,00001% do inconsciente, do subconsciente e das coisas que vão acontecendo, né? Enfim, então, como que é uma ampliação terapêutica do sonho? Como a gente interpreta, então, o sonho dentro da terapia, né? Então, a pessoa traz o sonho e é qualquer sonho? Não, geralmente é aquele sonho que vem recorrendo. Então, o Jung vai dizer, e os terapeutas junguianos, né, eles revelam que geralmente aqueles sonhos que recorrem, que acontecem com bastante frequência, eles trazem alguma informação importante, por isso que estão se repetindo. Mesmo que os símbolos, as pessoas, as imagens projetadas durante o sonho sejam diferentes, os significados por trás podem ser um importante significado e estão repetindo para que a gente olhe para aquilo, para que a gente muitas vezes dê um passo à frente, é o inconsciente muitas vezes empurrando para que a gente haja, para que nós trilhemos o caminho que nós precisamos trilhar, para que a gente saia da inércia, enfim, podem ter várias interpretações. Então, essa pessoa traz esse sonho e quando eu te falei, quando as pessoas começam a ingressar na terapia, a tendência é que elas prestem mais atenção nas suas emoções, prestem mais atenção no seu inconsciente, se aproximem mais dessas estruturas internas do autoconhecimento, da autovisão, né? Olhar para dentro de si, para a própria consciência mesmo, e por isso que fica mais evidente, vamos dizer assim, essa expressão, né, o surgimento desses sonhos. Então, essa pessoa traz esses sonhos e nós vamos primeiro para o caminho das associações pessoais. Então, eu pergunto para a pessoa se se ela acredita que aquilo tem algum significado na vida dela, se aquilo tem algum significado, como ela interpreta aquilo. Então, a primeira interpretação é da própria pessoa.
né? Se a pessoa se sentir confortável, se sentir satisfeita com a própria interpretação, então aquilo já está resolvido. Ah, não, é isso, isso e isso, né? É isso que eu sonhei, é por isso e por aquilo. Então tá ótimo, tá? Já tá resolvido, né? Se ela falar, não tem uma interpretação, ou achar que aquela interpretação ainda não é suficiente para ela, nós entramos em imagens culturais. Então a gente tenta buscar os símbolos que nós utilizamos com maior frequência na nossa cultura. Por exemplo, o sinal vermelho, né, que é uma imagem culturalmente difundida. Então o sinal vermelho para nós é pare, lá se a gente for em outro país também é pare, então nós observamos esse símbolo do pare, do sinal vermelho do pare, e interpretamos como algo que precisa parar, ou que está parado, ou que vai parar, enfim. Então tem essa interpretação dos símbolos, sempre trazendo para o mundo subjetivo e objetivo da pessoa. E, por último, mais profundo ainda, existe a interpretação das imagens arquetípicas. E os arquétipos são símbolos, são energias primordiais que são transmitidas ou estão armazenadas num grande banco de dados chamado de inconsciente coletivo, e que pessoas que muitas vezes não têm relação genética, biológica, não tem relação hereditária com aqueles símbolos, mas aqueles símbolos aparecem, se manifestam oniricamente, se manifestam nos sonhos, né, para trazer alguma informação. Como eu disse, os símbolos são dotados de informação, e esses arquétipos surgem então para trazerem uma grande informação. Por exemplo, o nosso self, que é o aspecto central da nossa psique, aquele que tem a sabedoria, vamos dizer assim, ele pode se apresentar para muitas pessoas como uma simbologia que represente um grande mestre para ela. Então, aquela pessoa, por exemplo, ela é católica e considera o Papa um grande mestre. Então, muitas vezes o Papa pode surgir no sonho dela, pode surgir um arcanjo, enfim, alguém que simboliza uma pessoa, um grande mestre espiritual para ela, e esse grande mestre vai trazer uma mensagem, né? Pode ser uma mulher, pode ser uma grande sacerdotisa, enfim, se aquela pessoa ela tem uma crença hinduísta, pode aparecer lá Vishnu, Krishna, né? Para ela no sonho, e trazendo uma grande informação para ela. Enfim, é só um dos símbolos, existem vários arquétipos, e esses arquétipos eles são marcadamente como algo realmente influente, importante, que trazem uma carga de informação e de importância muito grande. Então nós tendemos a rememorar muito forte esses sonhos, porque quando surgem os arquétipos é porque eles estão passando uma mensagem universal, uma mensagem muito profunda, que a nossa psique está entregando para nós, e que nós precisamos agir então, fazer alguma coisa em relação àquilo. E quando surgem esses arquétipos é assim. Por exemplo, esses tempos atrás, eu entrei num paradoxo mental e meio que paralisei de alguma forma em relação aos meus projetos e tudo mais, né? E antes de dormir eu faço alguns exercícios mentais para que esses sonhos possam vir mais livremente, de uma forma mais limpa, para que eu interprete no dia seguinte. E em um dos meus sonhos apareceu então alguém que eu considero um mentor, alguém que eu considero um grande mestre no meu sonho, né? Apareceu a imagem dessa pessoa como se ela falasse para mim assim, ó, e daí, você está realizando aqueles projetos que você tinha engavetado e está armazenado? Como é que está a sua realização e a sua aplicação daqueles projetos lá? E quando eu acordei, rapidinho eu interpretei, né, que foi o meu self, né, o meu si mesmo, usou a imagem dessa pessoa que é importante para mim, a minha significação emocional, né, para dizer para mim o caminho que eu tinha que seguir, então, para sair daquela angústia de inércia, que era colocar os meus projetos em prática. E a partir daí eu comecei a me movimentar mais em direção a esses projetos. Então a gente vai ver que o nosso inconsciente é muito sábio, né? É o grande sábio da nossa vida. Às vezes a gente ouve pessoas, autoridades externas, pessoas
fora, mas o grande sábio da nossa vida é o nosso inconsciente, né? É o nosso self, está dentro de nós. Então é esse que a gente tem que ouvir. Quando a gente fala, ouça o seu coração, ouça a sua alma, faça algo com a sua alma que tenha significado, é por isso, porque a sua sabedoria interna, a sua grande sabedoria está dentro de você, não é o que eu falo, não é o que outro veiculador de conteúdo fala que vai realmente fazer sentido, que vai realmente servir para você. O que vai servir é aquilo que ressonar com aquilo que está dentro de você no seu mais profundo, quando acender um sinalzinho de alerta, uma luzinha vermelha dentro de você, ou quando aquilo, fizer sentido para você, mas é o seu mestre interno que vai trazer aquilo, né? É o seu si mesmo, é aquela estrutura mais profunda e sábia que tem dentro de você que vai trazer essa informação para você. Numa linha ainda mais profunda, nós podemos chamar aquilo de conexão divina, né? Então é a forma com que Deus ou a divindade suprema se comunica com o seu inconsciente. Muitas revelações bíblicas ou muitas revelações de muitas pessoas aconteceram durante os sonhos, né? A própria revelação para Maria de que ela iria ficar grávida de Jesus, iria gerar Jesus, aconteceu o quê? Durante um sonho. Então o nosso inconsciente é esse grande sábio e muitas pessoas hoje estão abordando isso, estão trazendo mais à tona, tornando isso mais público, né? Para que as pessoas possam aprender, entender e aplicar isso nas nossas vidas, né? Que é ouvir essa voz interna, dar mais atenção para a nossa voz interna. Dentro da individuação existe muito isso. Então, existem pessoas, por exemplo, que estão trilhando um caminho que socialmente é perfeito. A pessoa ganha dinheiro, a pessoa tem fama, ela tem uma família considerada uma família perfeita, tradicional e etc, né? Mas dentro dela não é aquele caminho que ela tem que seguir, pelo menos não é aquela profissão que ela tem que ter, não é aquele padrão de vida que ela tem que ter, e o inconsciente dela fica perturbando, começa a doer, começa a influenciar, começa a trazer informações e aquela pessoa começa a ficar angustiada internamente sem saber de onde vem, né? E essa força inconsciente que está influenciando, que está se manifestando para que a pessoa olhe para ela, olhe para ela, interprete o que ela está dizendo, né? Busque auxílio para isso e entre no caminho que a consciência dela, que é a grande sábia, quer que ela trilhe. Então, tem pessoas, por exemplo, às vezes que são médicos, já vi relatos de pessoas que eram médicos, que eram advogados, que eram muito consolidados, de família tradicional, só que não era aquilo que a alma delas queria. Elas queriam ser matemático, outro biólogo, né? E durante uma terapia junguiana, então, essa pessoa resolveu ouvir essa voz interna, se tornou esse biólogo, buscou o relacionamento que essa pessoa queria e daí sim vivia muito mais feliz, com muito mais, vamos dizer assim, com muito mais paz, com muito mais harmonia em relação à vida e etc, entende? Então é isso que nós tentamos buscar dentro da interpretação, é trazer essa leveza. Quando eu digo que nós buscamos na terapia tornar a pessoa mais feliz ou aproximar a pessoa mais da felicidade, é isso, é trazer para ela uma clareza melhor sobre a própria psique, sobre aquilo que o inconsciente, sobre aquilo que o si mesmo dela está tentando revelar para ela até o processo de individuação, ok? Então, existem alguns símbolos que são comuns, como eu disse. Então, nós, a partir da própria interpretação subjetiva da pessoa, se aquilo não fez sentido ainda, nós partimos para a interpretação simbólica, arquetípica, de símbolos que são mais comuns, que têm um significado mais forte, mais amplo, né? Mais profundo, vamos dizer assim. Então, por exemplo, sonhar com o mar, né, que está tomando banho de mar, ou que está se afogando, ou que tem ondas no mar revolto, por exemplo, geralmente é relacionado ao inconsciente. Então, o nosso inconsciente geralmente se apresenta em forma simbólica como o mar, né? Esses dias mesmo, alguém me procurou para falar do sonho e começou a dizer que estava
sonhou que estava no mar, estava se afogando, tentava respirar dentro da água, mas não conseguia, ficava e não conseguia respirar, e que olhava lá para cima e via um pássaro. Só enxergava um pássaro voando lá fora da água, né, lá no ar, e esse pássaro voava para lá e para cá e olhava assim, e parecia que aquele pássaro usava uma máscara. E ele olhava assim e tentava se afogar e parecia que aquele pássaro usava uma máscara. Qual foi a interpretação que eu tive, né? Puxando para essa linha da individuação. Que quem estava se afogando era o si mesmo, o self, ou seja, essa pessoa havia tentado recalcar demais o que ela realmente era, os seus desejos, os seus pensamentos mais profundos, né? As suas vontades, aquilo que ela realmente era, a forma com que ela realmente deveria se manifestar, né? E aquilo ela estava tentando recalcar, então se afogando realmente quem ela era, e quem estava na superfície, quem estava se apresentando socialmente era uma máscara, né? Um pássaro com máscara era uma persona, aquilo que Jung chamava de persona, que é a nossa forma, as nossas máscaras sociais, a forma com que nós nos relacionamos com o mundo de uma forma que nós sejamos aceitos, não sejamos mal vistos, né? E muitas vezes o nosso inconsciente está sendo afogado, o nosso self, aquilo que nós somos realmente, os nossos desejos realmente efetivos, mais profundos, estão sendo afogados, né? Enfim, então foi essa interpretação que eu disse para essa pessoa talvez ter que se aproximar mais do que realmente ela é, parar de viver um pouco de máscaras, de aparência, né? Enfim, e foi essa interpretação que eu tive relacionada a esse sonho, que trouxe então essa questão do mar. Se tiver muitas ondas, significa que o inconsciente está não furioso, mas está tentando se manifestar, está investindo forte contra o ego, né? Então, às vezes um barco no meio, à deriva, no meio de uma grande tempestade, pode significar um ego fraco em relação ao seu inconsciente, né? Esse inconsciente então tá quase investindo, quase adentrando no ego, então o ego precisa se fortalecer. E como que se fortalece? Combatendo? Um barco vai combater um mar? Não, olhando para aquele mar, né? Entendendo o que aquele mar está querendo trazer de mensagem, o que aquela tempestade está querendo trazer de mensagem, e a partir daí o mar se acalma e o ego consegue estabelecer essa conexão novamente com o inconsciente, né? Então tem sonhos de perseguição lá embaixo do oceano aqui, sonhos com perseguição, muitas vezes são por ansiedade, então muitas vezes o ego pode estar correndo daquilo que o inconsciente está tentando dizer, pode ser sombras que nós temos que integrar a nossa personalidade no nosso inconsciente, que nós não estamos olhando para elas, que nós não estamos verificando, né? Colocando a nossa atenção, ou pode ser somente algo que aconteceu durante o dia, algum exercício físico que nós fizemos e o cérebro está rememorando, enfim, né? Tem que se investigar. Nós podemos sonhar com cobras, por exemplo, sonho com cobra ou com outros animais, né? Cada animal tem uma simbologia arquetípica diferente, então sonhar com cobra muitas vezes pode ser referente a fases da nossa vida ou informações que nós precisamos trazer, que nós precisamos interpretar, que nós precisamos ouvir, né? Esses dias mesmo eu sonhei que uma cobra picava as minhas panturrilhas, né? As duas. Então eu sonhei que ela picava minhas panturrilhas, né? E eu fui interpretar, fui buscar entender esses símbolos aí. E eu notei que quem sonha com cobra picando as panturrilhas é que nós precisamos nos movimentar em direção a realizar aquilo que nós precisamos realizar, aquilo que internamente nós temos que realizar. Então, era um chamado do meu inconsciente para que eu me movimente. Vamos, filho? Bora colocar em prática isso aí, bora correr atrás das coisas aí, porque você está paralisado, né? Você tá parado no tempo, não está realizando o que você precisa realizar. Então, tem muito disso, né? A cobra, ela demarca muito essas fases, então tem o símbolo da Ouroboros, né? Que é a cobra mordendo a própria cauda, que é em relação à grande roda de Sansara, que é a roda da nossa vida. Então, muitas vezes nós sonhamos quebrando essa Ouroboros, quebrando essa cobra, cortando ela ao meio, significa que nós
realmente estamos saindo desses vícios de personalidade que nós temos, né? Saindo dos padrões que nós vivemos, enfim. Né? Tem a ponte que indica o início de mudança, tem sonhos com sexo que nem sempre indicam coisas sexuais, podem simbolizar conexões, tem símbolo de nós caindo, que significa que nós estamos em muita entropia psíquica, nós precisamos alinhar nossos pensamentos, pode significar, né? Tudo isso pode, né? Existem N possibilidades. Pessoal, tá acabando a live, eu vou continuar ela em outra oportunidade, tá? Vou ficar por aqui, então, hoje com essa interpretação dos símbolos, né? E depois eu vou trazer mais informações, tá bom? Lembre-se sempre, assuma o controle. Muito obrigado.